Conversar sobre a arbitrabilidade objetiva e subjetiva no Brasil, especificamente sobre a parte 1, que é a propriedade intelectual. Então, introduzindo um pouco o tema, a gente vai conversar sobre o que é propriedade intelectual e como ela funciona no contexto da arbitragem. Propriedade intelectual é aquela parte do direito relativa às criações humanas e do espírito. Então, propriedade intelectual é aquilo que a mente humana cria e é corporificado na forma de algum tipo de direito. Temos como exemplos mais usuais propriedade industrial, por exemplo, marcas, patentes, indicações geográficas, desenhos industriais. A gente tem as questões relativas a direitos autorais, que são as criações artísticas, científicas e literárias. Temos a proteção por software, que no Brasil também é feita por meio dos direitos autorais, nomes de domínio, os direitos de cultivares relativos a plantas, topografias de circuitos integrados, conhecimentos tradicionais relativos a comunidades indígenas e ribeirinhas, enfim, uma ampla gama de criações do espírito que são reconhecidas pelo direito como propriedade intelectual. Dentro de um contexto de globalização, a importância da propriedade intelectual está cada vez mais intensa. A gente tem aí, há alguns anos, o reconhecimento disso através do TRIPS, que é um dos acordos pilastra da OMC, que é realmente, o título diz, né, os aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Então, dentro dessa gama internacional de circulação dos direitos de propriedade intelectual por meio das transações comerciais, a gente tem a crescente importância desses direitos dentro dos conflitos que vão surgindo, né, nas transações internacionais, e aí cada vez mais despontando a arbitragem para solucionar esses conflitos. Não sei se você quer mencionar um pouco da arbitragem, Natália. Vamos lá. Acho que o que a Karen trouxe bastante interessante da propriedade intelectual é pensar a natureza desse direito e por que usar um mecanismo de resolução de conflitos privados nesse contexto. Justamente porque a gente está trabalhando com propriedade, com exclusividade, então faz todo sentido pensar a arbitragem como um dos mecanismos aptos para a resolução de litígios de propriedade intelectual. E por que a arbitragem? A arbitragem apresenta aí uma série de qualidades para a gente resolver disputas de propriedade intelectual. Primeiro, a arbitragem ela adota um procedimento totalmente flexível e que se adapta às necessidades das partes. Então, as partes fazem a escolha, a autonomia da vontade das partes que rege esse procedimento. Propriedade intelectual normalmente envolve disputas altamente complexas e técnicas e que nem sempre demandam soluções jurídicas e soluções legais. Então, isso também permite que trazer para a arbitragem se resolva aquele conflito usando princípios gerais do direito, costumes, soft laws, enfim, pensar toda a gama de qualidades que a arbitragem oferece no contexto da propriedade intelectual. Se a gente pensa quais são os conflitos mais comuns que vão para a arbitragem de propriedade intelectual, a gente vê as relações de trato continuado. E aí a gente trabalha com licenciamento de direitos, a gente trabalha com relações de franquia, trabalha sobretudo também em situações, muitas vezes a propriedade intelectual ela aparece de modo oculto num conflito, né? De modo oculto por quê? Porque a gente tem situações de grandes operações societárias, a gente tem venda e compra de empresas e de repente o grande ativo daquela empresa é justamente a propriedade intelectual e vai ter ali numa disputa uma questão envolvendo uma marca patronímica, um nome patronímico, alguma outra questão de um ativo que é o fundamental, um software para aquela empresa e aí usar a arbitragem nesse contexto.